Você está no canal Shaolin Japão, seja muito bem-vindo. Aqui é Márcio falando com você mais uma vez. Pois é. Olha só, gente, é o seguinte. Eu estou mais uma vez decepcionado e mais uma vez vendo o rumo que o Brasil vai tomar depois dessas eleições, né? Já venho comentando com vocês há algum tempo a respeito de eu não entender o porquê que tantas pessoas com nível cultural alto ficam pagando pau para um tal de Lula. Mas para quem assistiu o capítulo da novela Pantanal ontem, onde que o Zé Lucas de nada provavelmente vai virar um deputado, ainda comentei com a mulher, tá vendo? É assim que aparecem os Lula da vida no cenário político nacional e internacional. É assim, cara, é assim. Tá escrito ali. Eles dão a deixa sempre, eles dão a deixa de como é que funcionam as coisas. Beba água, muita água. Viva Ricardo Ventura, vamos lá. Então, eu fico simplesmente indignado. Se você não viu o capítulo de Pantanal, vocês veem. Se você não assiste Pantanal, pergunta para alguém que assiste para ele te contar a história do Zé Lucas de nada. O caboclo que foi feito por um peão que passou numa currutela, engravidou uma das damas da noite e depois disso a dama da noite morreu. Aí as donas da curtela e as suas empregadas terminaram cuidando do rapaz. E esse rapaz não tinha pai, porque o pai era um peão que ele nem sabia quem que era. Mais dia menos dia, esse cara vai fazer uma viagem de caminhão, roubam o caminhão dele e aí ele tem que tomar um outro rumo na vida. Então ele, como tem sangue de peão correndo nas veias, decidiu ir pro Pantanal para pegar umas comitivas lá, para ganhar um dinheirinho para ver se conseguia correr atrás do caminhão roubado dele. Chega lá, ele encontra o pai dele. E aí, o pai dele, grande fazendeiro da região, aceita ele como filho, já ficaram tudo bem lá, pá. Aí uma jornalista vai lá fazer uma matéria sobre Pantanal e se enrosca com o bichinho lá. Só que a danada tinha namorado. E aí ficou grávida do Zé Lucas de nada, o filho do fazendeiro que foi criado na currutela. Aí o que acontece? O pai, que é deputado, muito famoso e poderoso no Brasil, não gostou da situação, falou, peraí, eu vou lá tirar satisfação com esse caboclo. Mas os caras tinham nojo de pobre, né? No entanto, que quando a filha resolveu levar ele de Xalana pro Pantanal, né? Quando serviram lá um churrasquinho de gato pra ele lá, ele pegou e jogou no rio, né? Então, deixando bem claro, né? Pobres, eu quero saber disso. É assim que funciona. E aí, chegando lá, vendo a propriedade do pai do Zé de Lucas de nada, o que fez? Simples. Isso aqui vai ser bom pro nosso partido. Você vê que o cara, ele não pensa nele, ele pensa no partido, que são os comandantes. Por isso que os teóricos das conspirações sabem que existem pessoas que são os comandantes. Esses politiquinhos aí que você vê, até presidentes da república, são apenas pedrinhas no tabuleiro de xadrez, tá? São apenas peões no tabuleiro de xadrez. Então, não adianta pensar que o Biden é que fez isso, o Bolsonaro fez isso, o Bolsonaro... Nada. Tem neguinho mandando em cima. E eu acho que até foi por isso que o Moro saiu fora da candidatura. Porque quando chamaram ele no cantinho, falou, a banda aqui toca nessa nota, você consegue acompanhar? Aí falou, não vai dar pra mim não. O que me deixa mais claro ainda, que ele é uma pessoa que realmente tem uma índole boa, né? Apesar de muita gente ter criticado, metido o pau nele, principalmente depois que ele separou do Bolsonaro. Então, fica muito claro que ele é de uma índole boa. Então ele resolveu abrir mão da candidatura à presidência, porque ele sabia que depois que fosse presidente, se chegasse a ser presidente, a banda ia tocar num ritmo muito mais frenético do que ele poderia acompanhar. Ou que ele, né, palavras mais diretas,
do que a personalidade dele poderia aceitar. Então, gente, a honestidade, né? O brilho dele poderia aceitar. Então, gente, para vocês verem, ficou bem claro nessa novela que um tal de Luiz Inácio Lula da Silva, né? Porque a gente veja até a comparação do nome, Luiz Inácio e José Luca de nada, né? Então, fica bem claro que essas pessoas que se destacam um pouquinho de uma forma ou de outra, que têm um interesse maior para esses governantes, essas pessoas que manipulam, né? Eles terminam usando essas pessoas para interesse próprio do partido, né? Você vê que todo o comunista, ele tem o partido como causa maior. O único problema do Lula, por isso que ele caiu, volto a dizer, é que é muito mão grande. Ele armou tudo direitinho, Senado, STF, STJ, tudinho, bonitinho, bonitinho. Só que ele cresceu muito a mão, muito. Eu acho que lá no caso do sítio de Atibaia e do Triplex, se ele tivesse assumido a bronca, não tinha dado nada. Muito embora, apesar de ter sido provado, comprovado, recomprovado, tricomprovado, que foi ele que fez, que teve manipulação, que teve extorsão, que teve formação de quadrilha, no fim aparece simplesmente um juiz e fala que não, a jurisdição de Curitiba não tem bala na agulha para poder julgar um caso de um presidente da República. Acabou, tá retirado todas as acusações, o cara tá livre e pode ser eleito de novo. Olhem vocês como é que funciona o cenário brasileiro. Parece, lembra alguma coisa assim ali por Venezuela, né? Ali pro lado do Talibã, ali onde que fica, né? O lado do Talibã ali, que eles agem mais ou menos dessa maneira. Eles vão arrumando as coisas para eles se darem bem e foda-se o resto, né? É incrível, mas ficou bem claro que o surgimento de alguns indivíduos sem aparentemente cultura, sem, não posso dizer capacidade, porque o Lula tem capacidade de sobra, né? A gente também não sabe se é a capacidade dele ou se é os comandantes que estão por trás dele que orientam bem ele, né? Então fica essa pergunta no ar também. Mas continua aí, né? Todo mundo pagando pau. E hoje vai ter aí então o desenrolar de mais um capítulo da novela, onde ele já vai ser apresentado aí, quer dizer, ele foi apresentado já no capítulo de ontem, mas a gente só ficou sabendo através de um recorte de jornal que chegou nas mãos do pai dele, né? Diretamente assim, não passou o envolvimento dele na política, como que vai ser. Mas mesmo que ele recuse ou mesmo que ele aceite, o que eu quero deixar para vocês aqui é como funciona, como surgiu alguns políticos no Brasil e o motivo de por que eles surgiram. Beleza? Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Ah, peraí, não. Isso aqui não é para falar sobre isso, não. Isso aqui é para falar sobre faculdades, universidades, associações bancárias, associações de comércio que criaram uma carta chamada Carta pela Democracia e pararam o Brasil aí. Rede Globo falou dia e noite, novamente pegou também trechinho do incidente que aconteceu com o petista Marcelo lá no Paraná e jogou na televisão falando que o assassino bolsonarista. Eu acho que estão forçando muito a volta do Lula. Mas, por outro lado, a Globo também mostrava as falcatruas do Lula na época, né? Então eu fico completamente sem conseguir entender, porque se uma pessoa sabe que aquela pessoa não tem uma índole boa e depois ela vem e apoia essa pessoa, então ela também não tem uma índole boa. Convenhamos. Não é verdade? Aí fica aquela pergunta no ar, mas o que está acontecendo, gente? Quais são os motivos? E a Globo tá vindo assim como um trator desgovernado para cima do Bolsonaro, né? Não quer conversa, não. Ele quer passar em cima e foda-se o resultado depois. E eu acho isso muito perigoso. E essa carta da democracia aí mostra muito bem algumas incongruências no cenário brasileiro, né? Faculdades como a USP fazendo um manifesto desse. E além de tudo, a gente vê que fizeram um auê como se fosse fazer o impeachment de alguém, ou se fosse uma comemoração de algo fenomenal que vai ficar na história, nunca aconteceu, vai ficar na história uma carta
Uma carta, caralho, uma carta escrita por um imbecil. Se você parar e ler, se você tem dois neurônios funcionando, você vai perceber que o conteúdo da carta, o contexto da carta, não faz sentido. Não faz sentido. Se eles estão afirmando, reafirmando que as urnas são seguras, para que forçar tanto nisso? Que medo é que eles têm de que possa vir à tona que essas urnas não são realmente seguras? O Sputnik, você sabe, site russo, falou que contrataram um brasileiro especialista em marketing digital, em computação, em hackeamento e blá blá blá. E o cara afirmou que realmente as urnas são invioláveis. Eu fico com uma pergunta aqui. O Superior Tribunal Federal falou que as urnas são invioláveis, primeiro, porque elas não são ligadas à internet. Então, se elas não são ligadas, não tem como alterar nada ali. Absolutamente nada. Você vai fazer a votação, vai ficar dentro da memória da urna, e quando ela for levada para o TSE, ela for ligada no computador do TSE lá, aí sim eles vão passar essas informações da urna para o armazenamento e computação de dados do supercomputador, que provavelmente também não é ligado à internet. Mas para que vão contratar um hacker para falar que não, a urna é super, hiper, que funciona assim, funciona assado? Peraí, e acredito que o Bolsonaro também na mesma pegada, deve estar se perguntando por que estão falando tanto em segurança se já foi provado que ela não é ligada à internet. Agora estão falando que ela provavelmente é ligada à internet, por isso que tem hacker trabalhando para isso. Falaram que é tão segura que não sei o que, quando o Bolsonaro foi na Rússia já alegaram que o Bolsonaro ia fraudar as urnas. Ué, como? O problema maior não é internet, não é hackear, é na hora de programar a bagaça. Eu volto a falar, prestem atenção nisso que eu estou falando. Olha pra cá! Quando forem configurar as urnas é que acontecem as fraudes. Depois não. Depois é só contabilizar o resultado. Entendam isso, tá? Por favor, entendam isso. É só isso, nada mais. Não tem hacker, não tem segurança ou não segurança, ela é segura. O problema é que quando você configura ela, você pode configurar de forma errada para te favorecer. Acabou, é só isso. Entendam isso. Então esses dois problemas no Brasil hoje que estão me tirando o sono. Uma, urna eletrônica, essa papagaiada aí de carta da democracia, e a explicação que eu dei para vocês de como é que funciona a política no Brasil, que é onde eles pegam o que eu falo sempre. Como é que pode toda essa gente ficar apoiando um cara que não tinha nem estudo até pouco tempo? Nem sei se tem ainda. Ele mesmo, quando foi eleito, falou: meu primeiro diploma é um diploma de presidente. Quer dizer, ele não tem diploma de escolaridade nenhuma. Daí tudo bem. Não vou falar que só porque não tem escolaridade não é inteligente. Não seja malandro, volto a dizer. Mas para ser malandro você não precisa de diploma escolar, né? O nego dá nó em pingo d'água com uma sabedoria fantástica, né? Que nem um graduado, pós-graduado tem capacidade para isso. No entanto, eles consideram o povo brasileiro tão burro, mas tão burro, que, como eu falei para vocês, depois de ser julgado, rejulgado, trijulgado, confirmado tudo direitinho, o cara tinha que ficar preso, ser inelegível, tá aí concorrendo a presidente da República, e ainda as televisões estão falando que o cara tá liderando o pau lá na frente, dando o maior apoio pro cara. Tudo é Lula, tudo abaixo o Bolsonaro. Porra, gente, vocês sabem o que vocês querem fazer do Brasil. Eu, pra mim, mano, aqui com guerra, sem guerra, com terremoto, sem terremoto, com taifu, sem taifu, tem um lugarzinho para ficar, certo? Eu só sofro porque tenho muitos parentes no Brasil e não gostaria de ver eles passar por coisas que, se a carruagem continuar seguindo nessa linha aí, mano, velho, o final disso daí é um grande despenhadeiro. E aí seja o que Deus quiser, tá? Eu torço, oro por vocês, oro pro Brasil, eu amo o Brasil, sou brasileiro de coração, mas infelizmente a coisa tá... Já falei, volta, lê direitinho a carta para vocês verem. E dentro do contexto,
ela é estufada de ar. Muita coisa falada, muita coisa blá blá blá, mas se você pegar o contexto, nada. Igual no Brasil tem uma pomadinha aí que eles chamam não sei o que lá, diz que tem um segredo que é o Powers Tanakas. Vocês já pararam para pensar o que é um Powers Tanaka? Não, Powers vocês sabem, é força. Tanaka é o nome de uma pessoa. Tinha até uma musiquinha antigamente meia sertaneja, falava Tanaka, né? Tanaka e seus boi, né? Então, gente, o cara faz uma propaganda na televisão falando que a pomada é super eficiente para isso, para aquilo, porque ela tem o Powers Tanaka. Rapaz do céu, olha a ignorância. Powers Tanaka, tudo bem, uma forma de coisa, mas ele não fala nenhuma composição da pomada, nenhum ingrediente que leve a pomada para fazer com que o efeito esperado seja atingido. Nada. Só o Powers Tanaka, e ele põe isso como o slogan principal e o ponto principal da propaganda. Agora, volto a falar, o que significa Powers Tanaka? Força do Tanaka. Pera aí, mas força do Tanaka, pode falar? Força do Márcio. E aí? Vocês vão comprar? Vão botar pomadinha? A força do Márcio? Esse é o ingrediente principal, a força do Márcio. A força do pensamento positivo, que essa pomada vai vender bem. Só pode ser isso, né? Só pode ser isso, meu amigo. O que mais que eu vou esperar? Gente, lê de novo essa carta. Vocês vão ver que ela tá inchada igual um balão. Mas não tem nada, só tem ar lá dentro. O contexto ali foge muito de uma realidade para que seja feita aquele auê que foi feito no Brasil. O telejornalismo da Globo falando que é uma coisa que vai ficar para história. Eu ontem, desde o Hora 1 até o Bom Dia Brasil, fiquei tweetando em cima e metendo lenha. E o engraçado é que eles pegam e lêem os twitters das pessoas, mas só das pessoas que concordam com o que eles estão falando, né? Quem é do contra, esquece. Tá parecendo o Daniel Gontijo lá. Gontijo, né? Parece ele. Só o que interessa a ele põe para somar. O que não interessa a ciência do maluco, né? Porque você, se for comigo, tá comigo. Se for semigo, não quer saber. E aí fica aquela do... Cadê o contraditório? Não tem? Se não tem contraditório, não é estudo. Não é? Se não é estudo, não tem um comparativo, você não pode deduzir nada. Porque você só está afirmando aquilo que as pessoas veem em você. E você quer que seja como você quer. E ponto final. E é isso que hoje a Globo está querendo, o PT está querendo, a esquerda está querendo. E vamos ver o que vai dar isso aí. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Eu, Márcio, fico por aqui. Vamos ver a Copa do Mundo esse ano. Será que vai ter ou não? A guerra vai acontecer ou não? Fiquem com Deus. Tchau!